Aquilo que você quer fazer, você não faz. Mas aquilo que você não quer fazer, isso você continua fazendo. Essa frase, ela é muito famosa e ela é bíblica. Quem falou isso foi Paulo, há muitos anos atrás. E hoje, quando você começa a estudar neurociência, psicologia, psicanálise, começa a fazer mais sentido essa frase. E quando eu descobri a PNL, a minha cabeça fez assim: agora eu entendi. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu continuo fazendo. Por quê? Por causa das minhas programações. E é isso que você vai aprender na aula de hoje. Se você estiver tomando café, te convido a pegar o seu café, se não, vai lá. Aproveita que hoje vai ser uma conversa bem light, bem gostosa. E eu tenho certeza que você vai amar ter essa conversa comigo enquanto nós apreciamos um bom cafezinho. Muito bom. O meu é especial. Não vou fazer propaganda da marca aqui, mas é café especial gourmet, muito gostoso. Programação neurolinguística. Vamos falar de computador. Ou melhor, celular, porque eu tenho certeza que todas vocês têm um celular. Hoje, os melhores celulares que nós temos disponíveis é da Apple, não é verdade? Há uma briga aí para ver quem ganha o mercado, mas a Apple, ela, dependendo do que você deseja fazer com o telefone, a Apple ganha de disparado. E Melinda, o que a Apple tem a ver com a aula de hoje? Tudo. Tudo. Se eu te entregar um iPhone novinho, dentro da caixa, embaladinho, porém, não tem programa nenhum nele e ele tá em outro idioma, você vai ficar meio assim, né? Desesperada, né? E agora, o que eu faço? Eu tenho um iPhone novinho, zero bala, quero utilizar, só que ele tá em outro idioma. A primeira coisa que você vai fazer, certamente, é trocar a linguagem. Não é verdade? Mudar o idioma? Exato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você já pegou o iPhone, trocou o idioma e você viu que não tem aplicativo nenhum, qual o próximo passo? Qual a próxima coisa que você vai fazer? Instalar os aplicativos, não é verdade? Você vai lá na Apple Store, procurar os aplicativos que você gosta de utilizar e instalar. Ok, Melinda, entendi. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se eu te entregar um iPhone, aparentemente ele tá novinho, só que quando você liga ele tá cheio de vírus, coisas que não deviam estar lá, programas que não deviam estar lá, só coisa ruim, dá até medo de abrir. O que você iria fazer? Você ia jogar o iPhone fora? Reflete um pouquinho. Não, né? Você iria simplesmente ou pagar alguém para limpar o telefone, ou você mesmo iria limpá-lo. Simples assim, na verdade. Quantas e quantas vezes nós já não resetamos o nosso telefone, o nosso computador? Principalmente o WhatsApp, né? Quando vai ficando aquele tanto de mensagem nesses grupos de família, você não vai lá, aperta o botãozinho e fala assim, limpar a mensagem? Bom, PNL é a mesma coisa. Só que quando nós falamos de PNL, nós estamos falando de programas. E aí nós vamos falar de quais programas você tem instalado na sua cabeça. Se você prestar atenção nessa aula, tomar notas aí, estudar de verdade, prestar bastante atenção com carinho, verdade, humildade. O que eu repeti a minha mentora, Camila. Vai mudar muita coisa na sua vida. Nós somos como os computadores. Na verdade é o contrário. Os computadores são uma versão
de quem nós somos. Se você consegue controlar um computador, um celular, você também consegue controlar a sua mente. A diferença é que você para aprender a usar o telefone, mas você não para aprender a usar o seu cérebro. E quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido de ofensivo, porque muita gente usa isso, né? Usa a cabeça para ofender. Mas eu estou falando no nível profundo. Nós não sabemos utilizar o nosso cérebro, essa ferramenta poderosa que nós temos. E aqui você vai aprender o básico, o mínimo que você precisa para vencer esses 21 dias. E não só esses 21 dias, mas todas as áreas da sua vida. Agora que você já sabe que computador, telefone é uma cópia de quem nós somos, você já sabe que você pode programar e reprogramar a si mesmo. Agora que você já sabe o que é PNL, que é programação neurolinguística, essa programação que está na nossa cabeça, você já sabe isso. Vamos avançar para o que importa. Se eu quero um programa no meu telefone, um aplicativo, programa e aplicativo é a mesma coisa. Se eu quero um programa ou um aplicativo no meu telefone que execute uma função, exemplo, eu quero um aplicativo de músicas, é só eu baixar um aplicativo de música para eu ouvir música, ok? Se eu preciso de um banco porque eu quero utilizar o meu telefone para pagar coisas, é só eu baixar um aplicativo de banco. Simples. Tá vendo que a lógica é bem simples? Se eu quero um aplicativo para editar fotos, é só baixar um aplicativo que faça o quê? Edite fotos. Bem fácil de entender até aqui, não é? Não é nada complicado, não é nada impossível de entender. Certo? Dá mais um golinho porque meu café tá muito bom. Se eu quero um aplicativo que me ajude a navegar por Belo Horizonte, pelas ruas de Belo Horizonte, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o Maps do Google ou o aplicativo Waze, correto? Ok. Agora vamos falar de nós na nossa cabeça. Se eu quero me tornar uma pessoa que pratica exercícios físicos, o que eu tenho que fazer? Baixar o programa de exercícios físicos. Tá, Hermelinda, do jeito que você tá falando parece simples demais, mas não é tão simples assim. É e não é. No celular nós precisamos de um Wi-Fi, fazemos o download. Como que nós fazemos o download em nós mesmos? É aí que está o segredo. Como que eu faço o download desse aplicativo em mim, eu, Hermelinda? Quando eu era criança, eu sempre quis aprender inglês. Criança, tá? Para quem não me conhece, para quem me conhece, vocês sabem que eu morei nos Estados Unidos. Quando eu era criança, eu sempre quis aprender inglês. Então, um dia eu peguei um livro do meu tio escondido. Peguei um livro dele que ele guardava lá no porão. E aí eu comecei a folhear esse livro. E eu comecei a brincar com esse livro, brincar. Inconscientemente, eu estava fazendo esse download na minha cabeça. A diferença entre o celular e nós, seres humanos, às vezes é o tempo que demora para fazer um download. Aí que tá o segredo. Com o celular, se você tem uma internet boa, o download acontece mais rápido. Mas você lembra antigamente, eu não sei se você passou por isso, mas muitas vezes, quando eu queria fazer um download de algum arquivo pesado, alguma coisa grande, eu tinha que deixar de uma noite
para o outro dia, para poder fazer o download. E às vezes demorava mais ainda, porque o arquivo era muito pesado. Com nós é a mesma coisa. Ok, Emília, estou começando a entender, mas fala mais. Como que eu faço esse download na minha cabeça? Da mesma maneira que eu aprendi o inglês, eu aprendi o espanhol. E olha só que eu achava o espanhol mais difícil que o inglês, ok? Eu comecei a consumir conteúdos em espanhol e de repente, gente, esse caso eu posso falar que esse, diferente do inglês, foi de repente. Eu passei um tempo, uns dias, não lembro quanto tempo, mas uns dias, consumindo muito conteúdo em espanhol e de repente parece que clicou assim, eu falei, agora eu entendo. Comecei a falar. O download em nós, seres humanos, acontece através dos nossos sentidos, através da nossa percepção, aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto. É assim que acontece o seu download. Ok, Melinda. Vamos falar mais um pouquinho para a gente aprofundar? Vamos falar mais um pouquinho. Como que eu faço para instalar esse aplicativo de atividade física de um jeito rápido? É simples. Através das suas percepções, dos seus sentidos. E como eu falei, o conteúdo aqui vai ser bem básico. A gente não vai aprofundar nisso. Quem sabe uma aula futura, um bônus talvez. Aqui vai ser bem básico. Para você usar o que você vai aprender aqui no seu dia a dia. O objetivo aqui não é provar nada. Não. O objetivo é você pegar uma informação simples e aplicar no seu dia a dia. Então, como que você vai fazer isso? Através dos seus sentidos, das suas percepções. O que determina, o que vai afetar a sua percepção? O que vai afetar os seus sentidos? Você só pode sentir, perceber aquilo que está perto de você. Ou seja, o seu ambiente. O seu ambiente. Esse clique que eu tive no espanhol foi porque nessa época que eu estava nos Estados Unidos, no meu dormitório tinha uma menina da Colômbia, a Luísa, muito querida. Tinha outros meninos que jogavam na universidade, morava no mesmo... esqueci como que chama. No mesmo prédio. Tinha outras pessoas que estavam próximas a mim que falavam espanhol. E aí, isso foi disruptivo para me destravar, para eu começar a praticar o download que eu fiz. Eu consumi, veja bem, eu consumi bastante conteúdo, esse foi o download. Para eu ter certeza que esse download estava funcionando, lembra que não é só fazer o download, você tem que ir lá, você tem que colocar informações, ver se o aplicativo está rodando. Então eu consumi muito conteúdo em espanhol e pratiquei com essas pessoas que estavam próximas a mim. Então, como que você vai consumir? Primeira coisa que você já está fazendo é você estar em um ambiente de desafio. Você já está consumindo conteúdos que vão te levar dessa vida talvez sedentária ou de alguém que é inconstante para a constância. Então você já está fazendo o download. Eu gosto muito de utilizar também o termo do diálogo interno. Então vamos falar assim, percepções, aquilo que eu vejo. Você está me vendo. Se você vê a Ermelinda em constante prática de exercício físico, isso é um download visual. Beleza, você já fez um download.
Para reforçar esse download, você está fazendo um outro tipo de download, você está me escutando. Então você está vendo, você está escutando. A informação está entrando. O download está sendo feito. Só que agora você precisa fazer ajustar suas configurações. Lembra que sempre essa analogia, o celular e nós. Você está ouvindo, você está consumindo, você está vendo, é o download acontecendo. Agora você precisa ajustar as configurações. Como que eu faço isso, Ermelinda? Eu gosto de falar que é o seu diálogo interno. Como assim, Ermelinda, o meu diálogo interno? Um jeito bem simples de resumir isso. Se eu baixo um aplicativo para ouvir música, eu não vou pagar a conta do supermercado com o aplicativo de ouvir música, correto? Então eu tenho que baixar o aplicativo certo para ter o resultado correto. Até que a gente já entendeu, tá fácil. O problema é que às vezes a gente baixa o aplicativo e não utiliza ele, ele fica lá parado. Por que eu não utilizo ele, Ermelinda? Porque eu utilizo outros. Aí entra outros tipos de aplicativos, outros tipos de programação. Então aqui, veja bem, você tem uma programação que diz: eu vou treinar, eu vou me cuidar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um monte de coisa. Essa é uma programação. Só que em contrapartida, existe outra programação que diz o seguinte: eu não sou capaz, eu não consigo, eu tô cansada, eu não aguento, eu não tenho força, eu não tenho energia, porque eu sou pesada, porque eu sou acima do peso, porque eu sou isso e tudo. Entendeu aqui? Você tem dois tipos de aplicativos. Um tá falando: esse aqui é atleta, esse aqui se cuida, esse aqui toma água, esse aqui treina, e esse aqui tá falando: não, porque eu trabalho demais, porque eu não tenho tempo pra mim, porque eu tô cansada hoje, porque isso, não sei o que, não sei o que. Tem dois aplicativos. Da mesma forma, o exemplo que eu utilizei do aplicativo do banco e do aplicativo de música é esse aqui. Você escolhe qual aplicativo você vai usar. No caso aqui, o aplicativo, a gente vai tirar o aplicativo e colocar crença ou diálogo interno. Eu poderia parar aqui. Se você entender isso daqui, já muda muita coisa. Se você entender essa parte aqui e você aplicar em várias áreas ou em todas as áreas da sua vida, você já vai ver que muita coisa vai mudar. Café bom, gente. Me convidem para tomar café, hein? Muito bom. O seu cérebro, ele é como um GPS. Se você colocar um programa lá que diz assim, não consigo, ele vai sempre te levar para essa rota do não consigo. Qual programa que você tem mais utilizado na sua vida? Reflete aí um pouquinho. Qual crença? Qual é o diálogo interno? E o problema é que isso vira um ciclo vicioso. Por quê? Veja bem. Você quer fazer, mas você não consegue fazer. E aquilo que você não quer fazer, você continua fazendo. E aí vira esse embate que você não sabe o que fazer, não sabe como fazer, fica perdida
tenta dar chute para tudo quanto é lado, e tiro para cá, tiro para lá, e tenta isso e tenta aquilo, e nada de resultado. E quando você não tem resultados, gera uma frustração terrível que fortalece qual crença? Qual diálogo interno? O de que você consegue, de que você de fato é um atleta, que você é uma pessoa que se cuida, ou que você não consegue, que você é fraca, e que isso, e que... Toda vez que você inventa um plano novo, por exemplo, o desafio de 21 dias. É um desafio, é um plano, é uma ideia, é um projeto. Toda vez que você começa com algo novo, e aí vem a crença de que eu não consigo, o cérebro vai executar que tipo de comportamento? Você tem um projeto, o projeto é vencer os 21 dias. Mas você tem uma crença que está gritando lá na sua cabeça: ah, não, é muito difícil, faço não, bobo. As mulheres doidas, não mexe com isso não. Amanhã você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que cozinhar, você tem que cuidar de menino, você tem que cuidar de marido. É só você, tudo é você. Não mexe com isso não. A crença. E aí quando você dá ouvido para esse tipo de crença, que tipo de comportamento você acha que você vai ter? É o comportamento do não fazer. Você vai ter essa crença, você não vai fazer, e por não fazer, vai afetar aquele projeto. 21 dias. E aí você não encerra o projeto, espera uma nova oportunidade para fazer um outro projeto e volta para a mesma coisa. A crença: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho tempo, tenho que cuidar de marido, tenho que cuidar de filho, eu tô muito cansada, ninguém me ajuda, tudo é eu. Aí essa crença vai gerar qual comportamento? Não vou fazer. Você não faz, aí volta lá de novo, você espera uma nova oportunidade e um novo projeto. Eu li um livro há um tempo atrás, em 2023, chamado O Poder do Hábito. 600 páginas, muito bom esse livro. Por que eu tô falando 600 páginas? Porque eu consumi esse livro como se fosse comida. Eu tava assim, que delícia, cada palavra, cada conhecimento. Eu falei, gente, esse livro vai mudar minha vida. E de fato mudou. Eu costumo falar que depois da Bíblia, esse é um dos meus livros favoritos. E ele explica como, ele explica cientificamente como que o hábito funciona. O objetivo aqui não é fazer dos 21 dias um hábito. Esse livro, ele destrincha o hábito, ele fala como que o hábito funciona direitinho. E é exatamente esse fato de entender como o hábito funciona que vai te ajudar a vencer os 21 dias. E quando você entende como o hábito funciona, você consegue programar a sua mente. Por quê? Porque se você tem um programa instalado e esse programa continua querendo rodar, você já sabe como que ele funciona, você entende como que é a lógica do hábito, você consegue desinstalar ele. Eu tô vendo que eu vou ter que entrar dar um pouquinho de profundidade aqui, mas eu vou me esforçar ao máximo para ser básico, para ninguém ficar perdida, para todas entenderem. E aí, futuramente, a gente faz um mais avançado, que aí a gente entra em neurociência, sinapses neurais, um tema que eu sou apaixonada. Mas vamos voltar aqui. Fica comigo aqui. Então, você tem um projeto, aí você tem crenças a respeito de você. Essas crenças fazem você se comportar de um jeito e você acaba não fazendo. E vira esse ciclo vicioso. Nós chamamos de profecias autorrealizáveis. Você pensou, você profetizou e ela se cumpriu. Ela se realizou, se autorrealizou.
Vamos agora para as técnicas. As técnicas do diálogo interno. PNL, se eu puder resumir ele aqui para você, é programar a sua mente utilizando diálogo interno. Quando eu decidi parar de comer carne, não, talvez a carne vai assustar alguma de vocês. Eu vou falar do refrigerante. Essa do refrigerante é uma das mais poderosas que eu já... As programações mais poderosas que eu já fiz. Em mim mesma. Como você sabe, eu tive essa carreira no esporte, no futebol, e durante muitos anos eu tive que ter uma alimentação muito restrita para poder desempenhar a função que eu tinha que desempenhar no futebol. E na minha infância eu sempre fui a menina do refrigerante, como todas as crianças hoje, né? Refrigerante e água para mim era a mesma coisa. Eu ia para as festas e ela derramava. Só que eu tinha que parar de tomar refrigerante. E a minha briga com o refrigerante começou quando eu comecei no Atlético. Eu tava com uns 14 anos, se eu não me engano. Comecei com 14? Eu acho que eu comecei com 14 para 15 anos no Atlético. Aí eu comecei com a briga com o refrigerante. Eu falei, tenho que parar de tomar. Só que eu não sabia o que era PNL naquela época. Eu não sabia. Aí, passa-se os anos, vão avançando e eu vou me lutando, né, contra o refrigerante, e vou lutando e parei de tomar. Só que houve uma época em que eu tava, se não me engano, eu tava lesionado, eu tinha machucado o joelho e eu não tava conseguindo mais treinar. Eu estava em São Paulo, eu não conseguia treinar porque eu machuquei o joelho. E se eu não me engano, se não me falha a memória, eu me lembro que eu desbandeirei, comecei a comer tudo que eu não podia comer. Voltei a comer fritura, voltei a comer comida, essas coisas de festa, docinho, balas, tudo que você falar eu tava comendo. E o bendito refrigerante. Mas aí o joelho melhorou, voltei a jogar e eu falei, Ermelinda, nós temos que voltar pro eixo. Temos que reaprender novamente a não comer essas coisas. Aí eu já estava indo para os 18 anos, certamente eu já tinha muito mais conhecimento, ainda não entendia que isso era PNL, mas eu sabia que era possível enganar o meu cérebro. Eu já comecei a minha jornada de do desenvolvimento pessoal aí, aos 18 anos de idade. Então o que eu comecei a falar para mim mesma? O meu diálogo interno tornou-se: refrigerante me faz mal, refrigerante me faz mal, refrigerante me faz mal. Refrigerante me faz mal. E comecei a repetir. E toda vez que alguém me oferecia, eu falava, não, refrigerante me faz mal. Alguém me oferecia, eu olhava, não, refrigerante me faz mal. O que vocês acham que aconteceu comigo depois de um tempo repetindo refrigerante me faz mal? Hoje, de fato, refrigerante me faz mal. Eu sinto muita dor na barriga se eu tomar refrigerante. E às vezes até água gasificada, que eu gosto de tomar de vez em quando. Se eu tomar, eu sinto dor na barriga, passo muito mal e é muito desconfortável. O meu diálogo interno instalou em mim essa ideia de que refrigerante me faz mal. Hoje eu não posso mais tomar refrigerante. Não só isso, mas o chiclete também. Eu amava chiclete, doce, bala. Gente, vocês não estão entendendo. Só que aí, já nos Estados Unidos, um dia eu falei pra mim mesma, chiclete é nojento. Mentira. Eu acho que eu assisti alguma coisa, eu assisti um filme, alguma coisa, e a pessoa falou, chiclete é nojento. Aí eu repeti o que a pessoa falou, chiclete é nojento. Hoje eu acho que chiclete é nojento, eu não consigo mascar chiclete. Me lembro que um dia, vou confessar isso pra vocês, tá? Um dia eu tava com a mãe do meu afilhado no evento, e eu tinha acabado de tomar café, eu falei, nossa, eu vou ficar com hálito de café, que eu preciso tomar uma água, alguma coisa, e não tinha nada. Eu falei, me dá um chiclete aí. Eu não sabia nem mascar o chiclete, eu tirei da boca assim, eu falei, não sei nem mascar esse trem mais. E sempre quando alguém me oferece, eu olho, chiclete é nojento. Aqui eu não tô falando que você tem que fazer o que eu tô fazendo.
O objetivo aqui é que você aprenda que você consegue reprogramar a sua mente. Gente, eu vou falar da carne. Eu vou falar da carne, porque eu não posso deixar de falar da carne. Novamente, eu não tô falando... Aqui não é propaganda para ninguém ser vegetariano, vegano. Não é sobre isso, tá? Eu quero que vocês aprendam como que é possível reprogramar a mente de vocês. Nos Estados Unidos, eu inventei, né? Acompanhada de outras pessoas, nós fizemos um desafio de parar de comer carne. Eu entrei na brincadeira e não saí. E um dia, uma menina que estava nesse desafio também, ela falou a seguinte frase. Presta atenção, gente. A gente estava lá nos Estados Unidos, a gente estava andando. E acho que a gente estava indo pro jogo, não sei. Essa menina olhou assim, ela fez com um tom sarcástico, eu não vou me esquecer da cena. E ela falou assim, cheiro de bicho morto. Na hora meu cérebro fez assim, ó, um ponto de interrogação. Porque bicho morto pra gente é aquele cheiro, aquele odor forte, né? Fedorento. Só que aí, no meu cérebro fez assim... Não senti o cheiro de bicho morto. Eu senti um cheiro de churrasco. Lá é barbecue que chama lá. Eu senti um cheiro de barbecue. Aí na hora o meu cérebro fez a associação. Carne é igual a bicho morto. Aí eu comecei a repetir. Bicho morto. Depois disso, tem carnes que eu olho que eu... Não vou tocar no assunto porque eu não consigo. Você ama carne? Coma a sua carne feliz. Gente, eu cozinho às vezes para meus irmãos. Quando eu vou na minha mãe, eu preparo a carne para eles. Eu faço arroz, faço feijão. Aí só eles me chamam de... Me chamavam de dar. Faz um frango aí também. Eu vou lá, faço um frango bonitinho. Só que eu não provo. Só que eu, sabe, durante anos você acostuma, você nem prova mais. Eu coloco o tempero assim, faço bonitinho, cozinho normal. Só que eu não como. Porque eu me programei para isso. Agora eu tô falando esses pontos aqui, e você pode pegar e aplicar na sua vida. Gente, eu detestava correr. Eu odiava correr. Odiava correr. Aí você deve estar me perguntando assim, Melinda, como assim você odiava correr? Eu odiava correr. Porque quando eu era criança, correr era brincar. Lembra que eu falei que eu comecei muito cedo no esporte? Então, na adolescência, correr já não era mais brincar. Eu cresci na periferia e correr na periferia pra gente era brincar. Correr, pega-pega, golzinho na rua, tudo quanto é brincadeira. Se você tá correndo, você tá brincando. Esconde-esconde. Rouba bandeira. Ai, correr atrás de papagaio. Correr da minha mãe. Ai, Jesus, eu amo minha mãe. Correr era brincar. Mas quando eu comecei a treinar, começar a entrar nesse mundo da alta performance, que tem essas cobranças, correr deixou de ser uma brincadeira e se tornou uma tarefa e muitas vezes correr era punição. Logo, o meu cérebro associou aquilo que eu amava fazer, a punição e coisa chata. Aí imagina, eu com meus 14, 15 anos, até os 20 e tantos, 26, 27 anos, correr se tornou essa coisa chata. Eu já não gostava mais de correr. Toda vez que tinha que treinar, eu preferia ir pra academia levantar peso do que correr. Quando eles falavam assim, hoje a gente vai correr, eu já começava. Eu suava gelado e eu ficava estressada, e eu já ficava mal-humorada, e eu falava, não, mas que saco, tem que correr. Eu só reclamava. Ai, Jesus, era muito bom, que época boa. Mas o correr se tornou uma coisa ruim. Quando eu parei de jogar futebol, aí eu já não queria, eu dei um tempo pro meu corpo, eu falei, não, eu preciso de um tempo pro meu corpo descansar, porque é muitos anos, eu preciso parar. Eu dei um tempo pro meu corpo, fiquei sem fazer nada, sem atividade física nenhuma, quase, não vou falar que foi um ano,
Mas eu diminuí muito, porque eu sempre ia correr, eu sempre ia fazer alguma coisa. Mas ficar parado, 100% parado, eu nunca fiquei. Até que no ano passado, eu comecei a reprogramar minha mente com relação à corrida. Eu falei, correr é bom. Correr é desestressante, correr libera endorfina, correr é muito bom. No começo, vocês acham que eu tava gostando? O que vocês acham que passava pela minha cabeça quando eu tinha que botar o tênis e correr? Era eu e eu brigando comigo mesma. Eu levantava e já pegava o tênis, bufando. Correr é bom, correr é bom, correr é muito bom. Aí eu repetia para as pessoas, não, correr é muito bom. O que eu estava fazendo? Reprogramando a minha mente sobre a ideia de correr. Correr é muito bom. Hoje eu posso falar para vocês com convicção que correr é muito bom. Eu amo correr. Quando nós tivemos o nosso segundo, os dois, né, na verdade. O primeiro encontro e o segundo, eu tive que levantar bem cedinho para poder ir correr e depois ir para os nossos encontros do Elas, né? E eu ficava pensando, falei, nossa, eu tenho que fazer isso rápido porque eu preciso correr. Aí deixou de ser, eu tenho que correr como uma obrigação, como eu preciso correr, eu preciso disso. Hoje, por exemplo, eu fui correr porque não tem aquela cobrança, eu reprogramei a minha mente. Quando você aprende que você mesma consegue reprogramar sua mente, muita coisa muda. Além desse diálogo interno, você pode fazer uma associação também. Exemplo, eu gosto de lembrar da endorfina. Endorfina, para quem não sabe, é um hormônio que o nosso corpo libera enquanto a gente está praticando atividade física. E se você está na prática do exercício físico, você sabe que quando você termina o exercício, você sente dá uma sensação muito gostosa. Isso é a liberação de endorfina. Eu comecei a associar a corrida com essa liberação de endorfina. Então, quando eu fico assim, eu preciso correr, é porque eu já estou pensando, eu preciso dessa endorfina. Eu preciso desse hormônio. E para fortalecer esse programa, eu associei a corrida a outras coisas. Por exemplo, eu trabalho em casa e muitas vezes, por pensar demais, eu começo a ficar estressada. Quando eu falo estressada, é no sentido de muita coisa passando pela cabeça, uma cabeça muito agitada. Então eu associei a corrida a essa agitação. Então veja bem, a corrida agora não é mais uma punição, a corrida agora é um remédio. Eu treinei a minha mente, eu programei a minha mente para pensar o seguinte: se eu não correr, a minha mente vai ficar cheia, eu vou ficar estressada e o meu dia não vai ser produtivo. Então, quando eu acordo de manhã, meu cérebro já pensa, preciso ir correr. Porque ele faz toda essa associação. Se eu não correr, eu vou ficar estressada, minha cabeça vai ficar cheia de coisa e meu dia não rende. Vocês estão percebendo que vai fortalecendo mais ainda esse programa que a gente quer instalar? Além dessas duas coisas, que é o prazer da endorfina, eu não quero falar medo, né? Mas essa rejeição para não sentir esse estresse, para evitar esse estresse, tem uma terceira coisa que eu associei à corrida, que é a clareza de pensamentos. Eu tenho muitas ideias enquanto eu tô correndo. Como assim, menina? Muitas. Eu trabalho em casa
e eu uso muito a minha criatividade para trabalhar. Então, quando eu estou correndo, a minha mente está criando. Então, quando eu estou em casa, a minha criatividade ela não funciona tanto quanto quando eu estou correndo. Então, eu tenho 3 motivos para correr. O primeiro motivo é liberar endorfina. O segundo motivo que eu tenho é... Acabei de falar, gente. Não sentir o estresse. Liberar endorfina. Não sentir esse estresse. E o terceiro motivo é essa clareza, é a criatividade. Com esses 3 motivos, eu consigo fortalecer esse programa que eu instalei na minha cabeça. De que correr é bom. Correr é bom, correr é remédio e correr me ajuda. Correr é bom porque libera endorfina. Correr é remédio porque me ajuda contra ansiedade, estresse e um monte de coisa. E correr me ajuda porque me dá clareza de ideias. Isso aqui é uma técnica de PNL. Você associa uma coisa à outra. Essa questão da associação, eu aprendi lá nos Estados Unidos estudando psicologia. Os primeiros estudos foi feito com cachorro. E eu já usei esse estudo com pessoas, eu já treinei, e é o que acontece o tempo todo. Você está sendo, eu não quero utilizar a palavra manipulado, mas você está caindo nisso também o tempo todo, só que como você não conhece, como você não sabe o que é esse aprendizado por associação, você faz sem perceber. Eu já fiz brincando com várias pessoas esse truque da associação. Um cientista, ele estava fazendo as pesquisas dele, um estudioso, e ele começou a estudar um cachorro. Ele tocava um sino e levava comida para o cachorro. Tocava um sino e levava comida para o cachorro. O cachorro começou a associar o sino à comida. Então, toda vez que o cachorro ouvia o barulho do sino, ele salivava. Aí esse cara, ele olhou assim e falou, nossa, que interessante. Eu consigo controlar o comportamento do cachorro. Aí a associação entra aqui. Ele começou a tocar o sino e acender a luz, uma luz. Aí o cachorro olhava para o sino, olhava para a luz, via que tinha comida. Ele olhava para o sino, olhava para a luz e via que tinha comida. O mais interessante é que esse estudioso, ele tirou o sino e deixou só a luz. Ele não tocava o sino, mas acendia a luz. O cachorro continuava com o comportamento. Ele continuava com o comportamento. Então, o que ele fez aqui? Ele programou o cachorro para se comportar de um jeito dado um estímulo externo. Melinda, como assim dado um estímulo externo? Ele fez uma coisa e conseguiu, através dessa coisa, manipular o comportamento do cachorro. Isso é programação. Você pode fazer isso na sua casa. Pode ser com pensamentos, pode ser com alguma coisa que você faz. Você consegue programar sua mente. Então, quando você for pensar, lembra das crenças, né? Ah, não aguento mais. Diálogo interno. Se você fala não aguento mais, o seu cérebro vai se comportar de um jeito que prove que você não aguenta mais. É trocar os seus diálogos internos. Ah, eu sou muito preguiçosa, não consigo. Exatamente, você é. Porque se você falou que você é, o seu cérebro vai se comportar de um jeito para reforçar essa ideia. É uma crença autorrealizável. Você pensou, ela se autorrealizou. Tem pessoas que eu conheço que falavam assim, tem uma pessoa
que ela não conseguia ler livros. É um dos meus casos de sucesso que eu mais amo. Essa pessoa não conseguia ler livros. Ela tinha muita dificuldade de ler livro. E um dia eu peguei um livrinho bem pequenininho. Não tem, não, mas ele era pequeno, gente. Menor que a minha mão. Pouquíssimas páginas. E eu entreguei esse livro para essa pessoa. Falei assim, esse vai ser o primeiro livro da sua vida. Ela olhou para mim assim e riu. Eu falei, esse livro você dá conta, não dá conta? A pessoa leu o livro. Quando ela leu o livro, nós começamos a programação ali. Ela falou, eu consigo ler um livro. Hoje ela consegue ler, ela é cristã, ela lê a Bíblia, ela lê vários livros, já me presenteou livros, hoje eu dou para ela de presente livros. Falei para ela, olha só para você ver, para quem não conseguia ler, não tinha problema de foco, não conseguia ler nada. Eu falei, é diálogo interno. E aí nós conseguimos reprogramar a mente dela com relação a livros. É possível você reprogramar a sua mente. É possível fazer essa reprogramação. É possível. Você consegue. Você consegue porque se eu conseguir me reprogramar em várias áreas da minha vida, você também consegue. Alguns casos podem ser mais difíceis porque talvez tenha algum trauma, tenha alguma coisa, mas na maioria dos casos é simples e você consegue reprogramar sua mente. O fato de acordar cedo é a mesma coisa. Você consegue reprogramar sua mente para ter prazer em acordar mais cedo. Há muitos estudos que indicam que não é bom que você esteja em estado de alerta no período da noite. Quando eu falo estado de alerta, não é simplesmente perigo. Alerta é quando você está em estado de criação, você está pensando, você está fazendo alguma coisa que te demanda algum tipo de esforço. Não é bom. Claro, tem gente que funciona assim, cada pessoa tem o seu caso, mas a maioria dos casos não é bom. Então é por isso que eu falo muito sobre o acordar cedo. Durma mais cedo, acorde mais cedo. Esse desafio de 21 dias, ele não é para pessoa normal, porque as pessoas normais não sabem o que é PNL. Pessoas normais não estão nem aí para PNL. Pessoas normais vai ouvir a palavra, vai ouvir falando PNL, vai falar assim, o que é isso? É remédio? Aonde que compra? Tem na farmácia? Esse desafio, ele é para pessoas que entenderam que elas podem mais, que existe mais. Esse desafio não é para outra pessoa, ele é para você. Pega tudo que eu expliquei aqui, se necessário, assista a aula de novo. É programação. Agora eu vou encerrar com um tom desafiador e provocante, porque eu gosto de provocar as pessoas. Eu falei em um trecho aqui, se você não prestou atenção, eu falei assim, que houve um estudo e esse estudioso ele conseguiu manipular o comportamento de um cachorro, certo? Você está sendo manipulado o tempo todo através da PNL. E Belinda, você está falando que a PNL é ruim? Não é ruim, ela é maravilhosa quando você usa para o seu benefício. Lembra o que eu falei da associação do cachorro? O cachorro via e logo ele entendia que ele ia ter. Ele via e logo ele entendia que ele ia ter. Se você está nessa dificuldade com alimentação, com treino, com um monte de coisa, lembra como que a gente começou a aula? Falando das nossas percepções? Eu falei dos ambientes. Ambientes não é só as pessoas.
é aquilo que você está ouvindo. Televisão, série. Pelo amor de Deus, se você assiste jornal, já devia ter parado há muito tempo. As músicas, o conteúdo que você assiste, que você acessa na internet, tudo isso está programando você. Começa a prestar atenção, porque isso acontece o tempo todo. Você vê, e aquilo que você está vendo, eles estão te mostrando com tem uma intenção por trás. Eles não estão te mostrando à toa. Eles estão te mostrando aquilo porque eles querem que você se comporte de uma determinada maneira. Pensa comigo. Se você não faz exercício físico, se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida de você, quem é o maior beneficiador desse tipo de comportamento? Eu vou dar uns segundos aqui para você pensar, enquanto isso eu vou beber água. Se você não cuida da sua saúde, quem mais se beneficia com esse comportamento? Pensa um pouquinho. Pensou? A indústria farmacêutica. Os hospitais, os médicos. Emelinda, você está falando que eles são ruins, que eles são maus? Entenda como você quiser. Mas o que eu estou dizendo é, alguém se beneficia toda vez que você deixa de correr, toda vez que você deixa de se alimentar bem, toda vez que você não se prioriza, alguém está se beneficiando. Porque remédio não é de graça e custa muito caro. Consultas não é barato. Plano de saúde também não é barato. Você está falando que não é para me ter plano de saúde, Emelinda? Vou repetir. Toda vez que você não se cuida, alguém se beneficia. Então, esses estímulos, lembra a associação, as programações que estão acontecendo o tempo todo? Isso está beneficiando alguém. Quem está se beneficiando com essas coisas? A indústria farmacêutica. Eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio. Eu tenho que estar muito, mas muito ruim mesmo e precisando de um escape rápido para eu tomar remédio, porque eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio. Emelinda, você está falando para eu parar de tomar os meus remédios? Presta atenção. Somos duas pessoas diferentes. Eu conheço o meu corpo, eu cuido do meu corpo, eu olho, eu dou atenção para o meu corpo, eu escuto o meu corpo. E você? Você consegue me dizer se você conhece o seu corpo ou não? Às vezes uma dor de cabeça, uma dor na barriga, uma dor nas costas, uma dor no olho. Você consegue curar isso sem remédios. Não vou entrar nesse ponto, mas eu quero que você entenda o tanto que PNL é poderoso, faz parte do nosso dia a dia, e quando você aprende, a sua vida muda. Comece a prestar atenção nas propagandas que aparecem no seu telefone. Se você assiste televisão, nas propagandas que aparecem na televisão. O que eles estão tentando jogar ali para você? O que eles querem que você pense? Qual é a associação que eles querem que você faça? Se você começar a prestar atenção, você vai reparar que até as propagandas de televisão, elas são direcionadas intencionalmente. Vou dar um exemplo. Nada contra quem gosta de beber sua bebida alcoólica, mas comece a observar que dia e que horário que a propaganda de bebida alcoólica aparece.
É na segunda-feira? O que aparece na segunda-feira? Na segunda-feira, a pessoa está cansada, ela está estressada, ela precisa de quê? De uma dopamina barata. Então eu vou mostrar para ela, eu vou dar estímulos, eu vou criar associação com dopamina barata e rápida. Fast food, refrigerante, o que mais? Vai falando aí. O dia que eu me despertei e eu vi que eu estava sendo programada, estava sendo controlada o tempo todo, eu falei, não, pera aí. Chega. Hoje eu uso a PNL ao meu favor. Não estou dizendo que eu sou perfeita, nem isso, longe de mim. Mas eu tô mais sensível aos estímulos internos e ao que as pessoas, as empresas, seja quem for, querem que eu faça. Quais são as associações que eles estão tentando fazer comigo? Pega aquilo que você aprendeu aqui hoje. Aplica na sua vida. E eu tenho certeza que 21 dias vai ser fácil para você. Eu sempre encerro minhas aulas assim, com um beijo e falando assim, até a próxima. Tchau, tchau.